Bom, João, vocês estão prestes a lançar uma nova versão do seu programa, né? O teste de fidelidade à investigação, que também monitora o comportamento dos investigados pelas redes sociais. Como é que você acha que essa nova versão do programa se conecta com a nova geração? Olha, em primeiro, Letícia, dizer o seguinte: o teste de fidelidade ele é um formato universal, né? Porque ele é atemporal, ele trata de coisas importantes dentro da sociedade, fidelidade ou infidelidade, né? Então, independente de ser um relacionamento afetivo, ele podia ser de patrão-empregado, podia ser de amigo, podia ser de empresários, sócios. Quer dizer, a infidelidade ela é polêmica por sua vez. Lógico, quando eu criei o formato do teste de fidelidade lá em 2001, quando chegou em 2005 e eu fui para Portugal, a pergunta era a mesma: como é que vai o público português vai receber isso, que é um outro público? Na mesma época eu disse: olha, não se preocupe, porque o tema é universal, ele é atemporal, mesma coisa que eu estou te falando agora. Independe da faixa etária, independe do país, porque o tema é polêmico. Bom, foi. Aí ficou 6 anos. Aí retornei em 2013, fiz a mesma. O teste já se passaram aí 13 anos, e não sei o quê. Será que ainda tem gás? Na minha estreia, na reestreia em 2013, ele ganhou da Globo, ficou acho que 10, 15 minutos na frente da Globo, em 2013, numa sexta-feira de carnaval. Bom, aí nós fizemos até 2015. Aí, por opção minha mesmo, eu falei: é melhor parar, porque eu acho que agora, mesmo o teste de fidelidade sendo vendido para outros países, ele continuou dando audiência. Por exemplo, na TVI, o ano passado foi exibido o teste de fidelidade, que foi gravado aqui no Brasil em 2015, 2014 até, e ficou em primeiro lugar de audiência. Teve até momentos que ganhou do Pantanal, lá em Portugal, né? Competindo com a Cacique. Bom, quando a direção da emissora falou para a gente retornar o teste de fidelidade, eu falei: olha, eu vou retornar, mas eu quero retornar ele repaginado. Aí, baseado na tua pergunta, como modernizar ele? É a rede social. Porque você vai conseguir trabalhar até muito melhor, né? Muito melhor. Porque o teste de fidelidade já foi um grande sucesso antes de existir rede social. Com rede social, o programa fica muito mais atrativo, porque conversa de WhatsApp, conversa de aplicativos. Hoje existem alguns aplicativos que, inclusive, eu me consultei. Quer dizer, eu fiz uma consultoria, tanto eu como a equipe, com uma pessoa que trabalha na área de investigação. Então, eles sabem como fazer. Então, eu queria usar um pouco do digital. Então, o teste de fidelidade ele vem nisso, né? E outra, sobre a geração. Essa geração que está aí do digital, por incrível que pareça, eles que vêm pedindo o teste de fidelidade. Se você entrar nas redes sociais, você vê até os comentários que são feitos, até no próprio Metrópole, uma vez saiu uma matéria dizendo da infidelidade, aí saiu o teste de fidelidade com fulana que traiu o marido, tal, não sei o quê. Quer dizer, quando se fala de infidelidade em qualquer situação, o primeiro nome que vem é teste de fidelidade. Até me lembro que falou, o teste de fidelidade até parece programa do João Kleber. Então, é uma marca muito forte. Não é uma marca muito forte somente no Brasil, hein? É uma marca muito forte em outros países também, né? Angola, por exemplo, na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, está sendo exibido nesse momento. Então, o meu objetivo é trazer essa repaginada com rede social para justamente entrar na linguagem também do digital. Sim. E por que você acha que esse formato de programa, né, do teste de fidelidade faz tanto sucesso ainda na TV, mesmo após tantos anos, como você falou, né? É um sucesso fora do Brasil. Você acha que esse suspense que você faz e que virou sua marca registrada influencia no engajamento do programa, principalmente nas pessoas replicando nas redes sociais hoje em dia também? Olha, você sabe, Letícia, parabéns pela pergunta, porque eu vou te dizer, eu criei uma mentoria, eu fiz algumas palestras que não tem nada a ver com a área artística. Mentoria para empreendedores, pessoas que trabalham no digital, ou pessoas que querem ter uma retenção. Então, eu criei um formato dentro da mentoria chamada retenção magnética. E dentro dessa mentoria, um dos temas que eu abro é justamente
sobre o teste de fidelidade. Eu falo sobre o teste de fidelidade. Qual é o grande segredo do teste de fidelidade? Por que ele é sucesso na televisão, ele é sucesso na rede social? Para você ter uma ideia, o teste de fidelidade ele migrou da TV aberta para o digital. Para o digital. Nem sempre o que está no digital migra para a TV aberta. Quando eu digo TV aberta, eu digo porque é a conexão. Então, o que tem de interessante no teste de fidelidade que ele funciona na TV aberta? Que é a conexão. Porque quando eu digo conexão, o que é? Poxa, você está assistindo o programa, você fala, puxa vida, que pena que a mulher está passando por aquilo, que situação, pô, aquela pessoa, você faria, você não faria? E se fosse com você? Então, existe uma conexão. E, algo em comum, você já sabe, você deve conhecer alguém que traiu, ou foi traído, ou você mesmo já foi, né? Ou você fez, quer dizer, então esse é um ponto em comum. Eu estou falando do teste de fidelidade, no sentido até de dar como exemplo para, no caso da minha mentoria, o porquê da retenção magnética. Então, como eu vivo do entretenimento, eu tenho merchandising no programa, né? E tenho breaks comerciais, eu tenho que fazer o quê? A retenção. Então, o teste de fidelidade, na verdade, se eu colocar 3 minutos, 4 minutos ali, eu posso. Porque é mostrar seguindo a pessoa atrai, não trai, já mostra, atraiu. Não, mas é um show. O programa é um show. É show business, né? Então, eu tenho que mostrar a parte onde tem todo uma sequência, né? Tem toda uma narrativa. Então, você começa mostrando o clipe da sedutora, ou do sedutor, porque vai testar homens e mulheres. Vai ter o teste também, ele tem a inclusão, vai testar não só o heterossexual, como o homossexual, o bissexual, isso não importa, né? Então, o programa não existe preconceito por ninguém, a infidelidade está em todos os gêneros, não é verdade? Então, nesse caso específico, quando eu faço a narrativa, eu venho mostrando o clipe, trazendo o depoimento da pessoa que está solicitando o teste, do seu parceiro ou da parceira, e assim vai. Então, tem uma história até chegar. Então, tem todo... E quem passa todas as informações são as pessoas que pedem para testar o parceiro ou a parceira, né? Então, tem toda uma narrativa disso. Então, é exatamente o que eu conto até na minha mentoria, que é exatamente o exemplo do teste, onde você faz a retenção, para quê? Para você também alcançar a audiência e trazer expectativa, né? Porque, no fundo, as pessoas querem ter a expectativa. É quando você assiste um filme, né? Seja no cinema, seja na televisão, ou até no streaming. Eu digo sempre que o teste de fidelidade é um formato que ele pode ser exibido em qualquer plataforma. Ele pode ser exibido na TV aberta, ele pode ser exibido no streaming, pode ser exibido na TV cabo, onde você quiser, entendeu? Então, o teste de fidelidade ele tem esse formato da TV aberta, ele faz sucesso. E outra, eu sempre digo que, eu venho dizendo normalmente, inclusive em entrevistas que eu dei em podcast, que a TV brasileira ela deixou de fazer grandes programas de show, entendeu? Ela ficou muito preocupada em comprar formatos e não se preocupar em trazer o entretenimento, entendeu? Então, tem formatos que você não sabe, não conhece a narrativa dele, né? Então, a TV aberta ela ficou meio abandonada de alguns formatos. E eu vi também um comentário recentemente, você veja o exemplo, o Linha Direta está fazendo sucesso? Está fazendo sucesso. Um programa que começou nos anos 80, passou nos anos 90 e agora 2023, né? Só mudou o apresentador. Mas é uma narrativa. Se você pegar o programa do Chacrinha, por exemplo, que eu apresentei quando eu era garoto, quando eu tinha 27 anos, 28 anos, e o Chacrinha era o ícone da televisão naquele momento, como o Silvio Santos né? Eu, quando fui apresentar o programa do Chacrinha, foi um privilégio, uma honra para mim apresentar um programa do lado de um gênio, né? E eu consegui me conduzir legal a apresentação do programa. Mas, se você pegar o programa do Chacrinha lá de 1988 e colocar em 2023, ele vai fazer o mesmo sucesso. Ele vai fazer o mesmo sucesso. Quer dizer, e outra, sem os recursos técnicos que existiam na época, mesmo sendo o Globo. Então, se você vê a agilidade do programa, auditório. Então, o que está faltando, eu vejo na televisão brasileira, na TV aberta, falando de TV aberta, é agilidade de condução, auditório, comunicação. Falta protagonistas para comandar os programas.
E muitas vezes a veracidade dos testes, né, do programa já foi questionada, às vezes nas redes sociais. Existe algo ali que é combinado previamente, ou as coisas acontecem 100% da forma que vocês mostram na TV? Me conta sobre esse contexto nos bastidores. Um dos segredos do sucesso do teste de fidelidade é justamente esse ponto de interrogação, né? A dúvida, é combinado, não é combinado? O que é ser combinado, né? Só se combinar entre eles. As pessoas podem combinar entre eles. Agora, isso é problema deles, não é problema nosso. Agora, o que acontece dentro do programa, obviamente, quando vai para o palco, uma das partes já sabe, e ela tem que assinar. Obviamente, você tem que ter um profissional, como a gente sempre teve, de acontecer, de ter que explicar, convencer. Então, o fator de ser produzido, como eles dizem, ou não ser produzido, aí é muito subjetivo. Já aconteceu de uma pessoa no meio, quase no final do teste, saber que o teste estava sendo gravado, aí a pessoa pegou e falou assim, poxa, peraí, eu estou no teste de fidelidade. Assim, aí a produção falou, não, você está no teste de fidelidade sim. Quer dizer, entendeu? Foi interrompido, explicou, está no teste de fidelidade. Então, só que aconteceu o seguinte, olha, você já foi testada a sua fidelidade aqui, já deu, para nós já está o suficiente, mas você não acha que por uma questão de televisão e tentar explicar, aí foi dando sequências. Por isso que algumas vezes foi questionado isso da veracidade. Agora, outra coisa também, viu, Letícia? Eu sou um entertainment. O programa é um programa de show, entendeu? Agora, se as pessoas, como eu disse, combinam entre elas, eu não faço jornalismo, eu faço entretenimento. Entendeu? Então, eu faço show. Então, agora, por isso que eu te disse lá atrás, da conexão, da empatia, do ponto em comum. Com certeza, as situações vão ser muito parecidas ou não com coisas que já aconteceram com alguém. Isso, universalmente, é ponto pacífico. Por isso que é sucesso. Agora, veja só, vamos lá, dar um exemplo. As pessoas falam, é combinado, não é combinado. E por que faz tanto sucesso há tantos anos? E por que as pessoas pedem tanto para assistir o teste de fidelidade? Né? Então, tá aí uma grande incógnita. Se as pessoas, é combinado. Eu sei que aquele é combinado, mas vou ver. Porque aquele... Vou ver. Vou ver. As pessoas querem entretenimento, né? E por último, João, qual a experiência que você trouxe da TV internacional, né, sobretudo a portuguesa, para esse novo projeto da sua carreira? Letícia, quando eu viajei para fora do Brasil, quando eu fui trabalhar fora do Brasil, Portugal, Itália e outros países que eu vivenciei, é o seguinte, é o formato de fazer programas. Eu aprendi com a Europa, por exemplo, eu era contratado da televisão, mas quem produziu o programa era uma produtora. Então, ali eu aprendi coisas técnicas, coisas de produção europeia, que se usa no streaming, que se usa, por exemplo, a Endemol usa muito isso, né? A HBO usa muito isso. Quando eu falo Endemol, que é uma produtora, né? Mas tem outras produtoras, como a Magnolia, na Itália, como tem a Fremantle, tem várias produtoras. Então, o que eu aprendi com eles é a eficácia de produção, a qualidade de iluminação, apesar que no Brasil nós temos excelente qualidade de iluminação, inclusive o meu programa mesmo, ele tem uma iluminação, quando eu digo de palco, né? Porque lá na gravação fica meio difícil, porque não tem como, né? Não é para produzir iluminação. Mas quando a captação, mas nem de palco, tem o Curan, que é um cara que trabalhou com o Peter Gasper, tem uma experiência brutal, né? Trabalhou na Itália também, trabalhou na RAI. Então, eu acho que o que me trouxe de experiência de lá para cá foi mais a parte operacional, a parte de como produzir um programa de show, um formato de show, né? Porque hoje, Letícia, eu me especializei mais em fazer formatos. Você veja, todos os programas que eu apresento são formatos criados por mim. Não é nenhum programa que me dão para fazer ou que comprou um formato, não. O teste de idade foi eu que criei o formato. Os segredos lá que virou meme mundial, né? Tem pessoas, depois eu posso até te mandar se você tiver curiosidade, pessoas que aprenderam a falar português assistindo os segredos, por exemplo, entendeu? Então são formatos que eu criei que tem uma linguagem universal. Então isso é a minha grande preocupação, fazer para a TV aberta um programa de linguagem universal. E isso também me deu muita bagagem quando eu fui trabalhar lá fora. Lá fora, na Europa,
a parte operacional, quando eu digo como se produz, equipe, que tipo de produção você utiliza, que tipo de iluminação, que tipo de captação, que tipo de situação, cronograma, sabe? A eficácia do negócio, sabe? Cenário, auditório, programas de entretenimento com auditório na Europa é brutal, como nos Estados Unidos, né? É brutal. Eu sou um apresentador que eu preciso ter auditório, eu preciso ter plateia, porque eu comecei minha carreira em palco como humorista, né? Então isso para mim então isso me ajudou bastante. João, é isso. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Um prazer falar Obrigado. com você. Parabéns. Espero que seja um sucesso essa nova versão. Já estou ansiosa para assistir.